Conheça a sua identidade. Alimente os sonhos de Deus. Persiga o seu destino. Mergulhe na eternidade. E descubra que viver pode ser extraordinário. Bom dia, pessoal. Quero que a gente comece orando, conversando um pouco com Jesus aqui. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos deu uma nova vida e o Senhor fez de nós algo completamente novo. Obrigado porque os seus olhos sobre nós são olhos de bondade. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela igreja, Senhor. Eu te agradeço de coração por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, na CPV, no Brasil e ao redor do mundo todo. Muito obrigado, porque o Senhor nos transformou numa família. Enche-nos de amor uns pelos outros, Senhor. E enche-me agora da sua presença. Eu preciso do Senhor. Não existe nada de particularmente especial em mim. Mas eu te peço que eu e cada pessoa que está junto comigo agora possa desfrutar a presença do Senhor, um encontro com o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor nos traz vida, o Senhor nos traz esperança, o Senhor nos traz transformação. Nós precisamos de Jesus. Vem, Senhor, mais da sua presença. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fala comigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Falaram para mim que o tema sobre o qual eu ia estar compartilhando é sobre a gente perseguir, o nosso destino, a gente buscar essa vida extraordinária sobre a qual tem sido falado aqui. Eu tive pensando bastante sobre esse assunto, sobre uma perspectiva prática, como é que eu vivo. A gente falou sobre algumas coisas a respeito disso, mas como eu vivo na prática, como eu desfruto na prática essa vida extraordinária que Jesus tem para mim. E eu vinha pensando sobre que texto eu poderia compartilhar e já faz mais ou menos um mês que o único texto que eu leio na Bíblia é 1 Pedro 1. Eu estou lendo esse texto todos os dias e todos os dias quando eu leio esse mesmo texto várias vezes no dia
E o Espírito Santo tem compartilhado dessas realidades comigo e me enchido de alegria, me enchido da presença dele através desse texto. E eu acho que ele é suficiente, na verdade, para tudo o que a gente quer viver na presença de Jesus, tudo aquilo que a gente deseja viver como discípulos de Jesus. Então eu decidi que eu ia compartilhar sobre aquilo que Deus tem falado comigo já nos meus tempos de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele, aquilo que Ele tem compartilhado com o meu coração. E, de forma resumida, a única coisa que é necessária, na verdade, para que você viva uma vida extraordinária, é que você leia esse livro e você acredite naquilo que está escrito nele. Você não precisa de mais nada. Sério, de verdade, se você lê o que está escrito aqui, você acredita nessas coisas, você vai viver uma vida extraordinária. Tudo que eu vou compartilhar aqui hoje, tudo que eu vou fazer aqui hoje, é simplesmente mostrar isso para você, como isso aqui, tudo que está escrito nas páginas desse livro, é o bastante. E olha, você nem precisa... Isso é a palavra de Deus, é maravilhoso você se alimentar dela e você ter o máximo daquilo que está escrito aqui no seu coração, na sua mente, o tempo todo, é maravilhoso. Mas você nem precisa saber muitas coisas que estão aqui. Se você souber algumas coisas e você acreditar nelas de verdade, isso já é o suficiente para transformar radicalmente a sua vida. Então, hoje a gente vai ler esse capítulo e a gente vai experimentar um pouco daquilo que Jesus tem para nós através desse capítulo da Bíblia, 1 Pedro 1. Então eu vou ler ele com você. Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação,
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Muito obrigado, Senhor. A sua presença, a sua vida e a sua palavra são como um fogo no nosso coração. O Senhor nos traz vida e esperança. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Como isso é bom, Senhor. Como isso é bom. Obrigado, Jesus. Sabe, eu acho que a maioria das pessoas... Aconteceu alguma coisa? Eu acho que a maioria das pessoas não entende o que está escrito aqui. E acho que mesmo, muitas vezes, quando a gente entende, a gente não acredita muito no que está escrito aqui. Se a gente entende, a gente pensa, isso é muito bom. Não pode ser verdade. É uma realidade boa demais, uma realidade perfeita demais, agradável demais, para que ela seja real. E a gente olha para essas coisas e a gente não tem coragem de viver a partir delas, porque a gente não está acostumado com nada que seja tão bom assim. A gente tem uma predisposição para não acreditar em algo que seja tão bom assim, porque isso excede tudo que o mundo oferece para a gente, isso excede tudo que a gente conheceu quando a gente vivia sem Jesus. Mas não excede um pouco, excede num nível absurdo, excede num nível indizível, sabe? Mas essa dificuldade de acreditar nessas coisas, ela só vem quando a gente entende essas coisas, porque a princípio a gente nem mesmo entende aquilo que está escrito aqui. Muitas vezes nós, filhos, filhas de Deus, a gente lê essa palavra, a gente lê as coisas que Deus fala para a gente nesse livro. E se uma pessoa perguntar para você, o que você acabou de ler aqui, o que você acabou de ouvir aqui, as pessoas vão responder, alguma coisa sobre eu ter que fazer isso, ou eu ter que fazer aquilo, eu ter que viver em santidade. É alguma coisa sobre eu ter que viver uma vida que eu não consigo viver. Alguma coisa sobre Deus estar esperando de mim uma coisa que eu não faço. E muitas vezes o nosso olhar instantâneo para a Bíblia é assim. A gente lê a Bíblia e antes da gente sequer entender qualquer uma das coisas que está escrito aqui, a gente já está pensando isso assim, a gente já está pensando, agora eu vou ler sobre um monte de coisas que eu não consigo fazer. Agora eu vou ler Deus dizendo para mim, olha, faça isso, viva desse jeito, viva daquele jeito e sair daqui triste, frustrado, chateado, carregando arrependimentos pelas coisas do meu passado, porque eu não consigo praticar as coisas que estão escritas aqui. Mas isso é simplesmente falta de entendimento que vem de uma vida que é construída sobre a religiosidade. Porque a gente conheceu a Jesus, mas a maioria de nós, e isso passa por mim também, ok? A maioria de nós, a gente entrou num modo de relacionamento com Deus. Relacionamento, entre aspas, ok? Porque isso não é relacionamento. No modo de relacionamento com Deus que tem forma de Deus,
mas que nega o seu poder, que nega a sua presença real, que nega a presença do seu amor transformando a nossa vida. E o nome disso é religião. Religião é forma sem poder. É a forma de um relacionamento com Deus, sem o poder transformador que esse relacionamento traz para a nossa vida. Então a gente se relaciona com Deus a partir das nossas obras, a partir daquilo que a gente acha que a gente tem que fazer, que a gente tem que mudar para que a gente consiga adquirir o amor de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente consiga atingir uma vida diferente, uma vida segundo o padrão daquilo que Deus espera de nós. E por isso a gente fica protegido contra a Bíblia. A gente tem uma defesa contra ela. Porque a gente está preparado anteriormente para pensar dessa forma. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E então nosso coração está blindado contra a alegria que a liberdade da palavra de Deus pode trazer para dentro dos nossos corações. Então eu quero ler agora, aos poucos, parte por parte, esse texto e mostrar para você o que é que ele realmente diz para a gente, o que é que a palavra de Deus realmente tem para dizer sobre nós, o que é que Deus realmente pensa a nosso respeito e o que é a vida caminhando em intimidade junto com Jesus. Ok? Então vamos lá, a gente vai agora por partes, para que você veja como isso é maravilhoso, como isso tem o poder de gerar uma vida de alegria profunda dentro de você. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, ok? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, ou seja, escolhidos, certo? Isso é uma carta para você, ok? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro, aqueles que foram escolhidos por Deus para uma vida de santificação no Espírito e obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Escolhido para uma vida de obediência. Ok? Não foi exigida uma vida de obediência de você, não foi imposta uma vida de obediência sobre você. Você era incapaz de viver uma vida de obediência, mas você foi eleito, você foi escolhido por Deus para uma vida de obediência. E por isso agora uma vida de obediência é possível, ela é acessível a você, porque Deus te escolheu para isso. Como? Segundo a própria vontade dele, segundo a presciência de Deus Pai, porque Ele quis, porque Ele decidiu, porque Ele escolheu escolher você para esse estilo de vida. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, bendito seja o nosso Deus e Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, por graça, por pura bondade, nos regenerou para uma viva esperança. A sua vida sem Jesus, ela estava completamente despedaçada. A minha vida sem Jesus era completamente despedaçada. Mas o Senhor Jesus me encontrou e Ele me regenerou para uma viva esperança. Ele me reconstruiu, Ele me recriou, Ele me refez. Ele juntou todos os meus pedaços, nos quais o pecado tinha me quebrado, me esmigalhado. O Senhor Jesus, na sua muita misericórdia, Ele
juntou tudo isso, Ele me reconstruiu, Ele me fez algo novo, algo inteiro de novo, algo completo, outra vez. Por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade para comigo. E Ele me reconstruiu não para ser destruído de novo, Ele não me reconstruiu para viver de novo numa vida de tristeza, numa vida de frustração, numa vida de culpa. Ele me reconstruiu para uma vida numa viva esperança. Para experimentar esperança todos os dias da minha vida, esperança real, esperança intensa, esperança que transforma a minha vida, todos os dias. Ok? Isso é a palavra de Deus, isso é o que o Senhor tem para dizer a meu respeito, a seu respeito. Como? Através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança. O que é herança? Herança é algo que é construído pelo seu pai e que você recebe de graça. É construído pelo seu pai com esforço, mas você recebe de graça. Porque ele lutou no seu lugar, porque ele batalhou no seu lugar, porque ele se esforçou, ele se dedicou, ele construiu aquilo. Então, uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que eu recebo de graça, para algo que eu recebo por causa daquilo que foi feito por Jesus pela minha vida. Eu não vou ter nada para compartilhar com você, além daquilo que a palavra de Deus, além daquilo que Jesus está compartilhando com a gente aqui. Porque eu acredito que isso é absolutamente suficiente para te conduzir até uma vida extraordinária. Ok? Como é essa herança? Incorruptível, sem mácula, ou seja, sem defeito, imarcessível, ou seja, ela não se desgasta, ela não apodrece com o tempo. Reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Uma herança que não se desgasta, que não se corrompe, que não tem defeitos, ela não falha. Isso é a salvação de Jesus, isso é o Espírito Santo vivendo dentro de você. Isso é a vida nova que você recebeu a partir do momento em que você rendeu a sua vida aos pés de Jesus. Você está entendendo o que está escrito aqui? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Você acordou durante essa semana várias vezes de manhã. Alguns dias talvez você estivesse animado, você estivesse feliz. Em outros dias talvez você tenha acordado debaixo do peso da acusação de Satanás por causa de algo que possa ter acontecido nos seus dias, por causa de um erro que você possa ter cometido, por causa de um pecado, de uma atitude de rebelião contra Deus. Então você acordou e você estava carregando esse sentimento de culpa, o diabo estava acusando você. Mas se você se volta para a palavra de Deus, o que você encontra nela é a sua herança, ela não tem mácula, ela não tem defeito. Mesmo que você cometa erros, mesmo que você falhe, mesmo que você erre, a herança que você recebeu em Cristo Jesus, ela não tem defeitos. Ela é uma herança completamente sem defeito, ela é infalível. Você acorda e a graça de Deus está lá, as misericórdias de Deus estão lá, elas estão renovadas sobre a sua vida. E Ele te fez inteiro, Ele te regenerou para uma viva esperança. Ela é uma herança que não se desgasta com o tempo, e ela é uma herança que não se corrompe. Então, mesmo que você tenha falhado, você acorda e, da mesma forma como ela te fez inteiro, no primeiro dia, quando você se encontrou com Jesus, isso nunca se corrompeu, isso nunca se desgastou. Você permanece inteiro, independentemente do que aconteça. Você permanece inteiro, você permanece regenerado, completo, reconstruído para uma viva esperança. Você acorda e você pode ter esperança no Senhor Jesus. Nisso, nessas coisas, nessa esperança maravilhosa, nessa herança perfeita que foi recebida, exultais. Qual o significado da palavra exultar? É exploda de alegria. Exploda de alegria. Na esperança que você recebeu de Jesus.
Esse é o primeiro mandamento do texto, ok? Essa é a primeira fala imperativa do texto. Muitas vezes as pessoas olham para a Bíblia, está escrito aqui um monte de coisas difíceis que eu tenho que fazer, um monte de mandamentos difíceis que eu tenho que cumprir. Bom, o primeiro mandamento desse texto é, porque Deus é loucamente apaixonado por você e Ele te deu uma esperança absolutamente indestrutível, que vai durar para sempre, exploda de alegria. Esse é o primeiro mandamento do texto para você. A gente não pode chegar diante da palavra de Deus bloqueados, protegidos da bondade de Deus por causa de uma mentalidade que foi imposta pela religiosidade sobre nós. Por causa de uma mentalidade que a gente carregou da nossa vida anterior a Cristo. Porque quando a gente vivia no mundo, não existia graça. O mundo te ama assim, ei, eu te amo, agora me ama de volta. Agora manifesta de volta o seu amor por mim, porque se você não fizer, eu não vou te amar mais. Eu não vou querer mais você. Eu vou rejeitar você, eu vou ignorar você, se você não respondeu ao meu amor de forma satisfatória. Mas em Jesus, existe um amor gratuito, um amor real, um amor poderoso, um amor vivo. Então, o primeiro mandamento que esse texto carrega para a gente é: porque você é amado de graça por um amor eterno, infindável, porque agora existe esperança indestrutível e inabalável para você. Viva explodindo de alegria. Não é nada muito difícil, ok? Não é nada muito pesado o que Deus está dizendo para você fazer aqui. Viva cheio de alegria, porque você é amado. Viva cheio de alegria, porque você é querido por Deus, porque você recebeu vida infindável, indestrutível no Senhor Jesus. Então, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, ou seja, por um período curto, ok? Limitado. A sua esperança é infindável, ela é indestrutível, mas por um período limitado, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, agora você tem uma alegria, uma esperança infindável, eterna, incorruptível, inabalável, infalível, mas você tem, por um curto período, uma vida nesse mundo na qual pode ser que você seja desafiado por várias provações. Curta. Ok? Perceba com clareza isso. Esperança infinita. Regenerado para uma viva esperança. Esperança infinita, uma herança infinita. Provações, dificuldades por um curto período. Então, embora você tenha hoje nesse mundo, isso é o que Pedro está dizendo para a gente, embora você tenha hoje nesse mundo que passar por momentos de dificuldades, essa vida vai durar pouco tempo. Pouco tempo. Se você viver por muito tempo, ela vai durar, mas muito tempo mesmo. Ela vai durar 100 anos, 102, 103 anos. Por um pouco de tempo, pode ser que você vá passar por provações nesse mundo, mas viva com alegria, porque existe uma esperança infindável numa vida eterna preparada para se revelar no último tempo. Eterna. Mas às vezes eu suspeito que a maioria de nós nem acredita nisso. Que existe uma vida eterna em Cristo Jesus.
Sabe, porque tem um monte de coisas que, se você acredita de verdade nisso, elas simplesmente não têm sentido. Não tem nenhum nexo. Eu viver excessivamente preocupado com a vida desse mundo. Eu viver preocupado com o meu trabalho. Ok? Não tem nexo eu viver uma vida de ansiedade. Eu ser conduzido a uma vida de depressão, de tristeza profunda nesse mundo, por causa de ansiedade, por causa das coisas desse mundo. Se eu acredito, de fato, que existe uma vida eterna, reservada para mim em Cristo Jesus, que ela é real, que eu vou desfrutar ela no meu corpo. Não tem sentido. Não tem sentido eu viver com medo de morte. Se eu acredito que depois da morte eu vou viver para sempre junto com Jesus, não tem cabimento. Entende? É ilógico. É algo completamente irracional. Ou, na verdade, eu sei por que isso acontece. A gente escuta pouco a voz de Deus. E a gente escuta muito a voz do acusador. Mas, se você desconsiderar isso, se você fosse desconsiderar a perspectiva do sobrenatural agindo nisso, da gente estar passando pouco tempo ouvindo a voz de Deus e muito tempo ouvindo a voz do acusador, se não fosse por isso, você não teria nenhuma explicação para isso. A única coisa que poderia ser dita de uma pessoa, de um discípulo de Jesus, que teme a morte, que teme que as coisas deem errado nesse mundo, a única explicação para isso, se você olhar de uma perspectiva meramente natural, meramente racional, essa pessoa está mentindo, ela não acredita nisso. Ela não acredita que ela vai viver para sempre. Faz sentido? Porque se eu acredito que eu vou viver para sempre, se eu acredito... É tão simples. Eu queria que eu pudesse só tirar isso de dentro da minha cabeça e colocar isso dentro da cabeça das outras pessoas. É simples. É simples. Se você acredita que você vive para sempre, você não tem medo de morrer. Se você acredita que num determinado momento da sua vida, você vai entrar, de fato, de modo real, não de modo fictício, não de modo no sentido etéreo, místico, mas você vai entrar no sentido literal, com corpo e tudo, num mundo perfeito, onde não existe dor, não existe sofrimento, não existe tristeza, e você vai viver para sempre numa alegria transbordante, completa, na presença de Deus. Você acredita nisso? Não tem sentido você viver nesse mundo sofrendo, preocupado por causa do seu emprego, sofrendo preocupado por causa do seu dinheiro, sofrendo preocupado porque, eu vou chegar a casar ou não vou casar. Muitas pessoas sofrem com isso. Outro dia eu encontrei uma moça, eu já tinha encontrado ela uma vez na rua, e eu compartilhei de Jesus com ela. Eu falei assim, tem alguma coisa que você quer que eu ore por você? Ela falou, moço, ora por favor, eu consegui um parceiro para mim. Ora pela minha vida amorosa. Isso é uma coisa que tem um lugar, assim, fundamental no coração dela. Eu já ouvi outras pessoas falarem isso. Eu quero muito que Jesus volte, mas primeiro eu quero me casar. Para quê? Primeiro eu quero ter filho. Por quê? Por quê? Se essa vida existe de verdade, ela supera qualquer outro tipo de preocupação que você possa carregar na sua vida nesse mundo. E para alguém que acredita nisso, que está vivendo, esperando por esse dia, viver de qualquer outra forma que não seja numa alegria, como Pedro disse, exultais, ou seja, exploda numa alegria explosiva, não faz jus àquilo que a gente diz que a gente crê, não faz jus à nossa fé. Certo? Foi a respeito dessa salvação, dessa alegria indizível, cheia de glória, disso que Jesus fez por nós, que os profetas, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ok? Indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual seria a ocasião ou quais seriam as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão
testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então agora, Pedro diz, sobre essa vida que você recebeu em Jesus, todas as pessoas que andaram com Deus na antiga aliança, pensa na pessoa que você acha mais incrível na antiga aliança, pensa no Antigo Testamento, em quem você quiser, Moisés, ok? Que chegou tão perto de Deus ao ponto do rosto dele ficar brilhando. Ou Elias, que viveu uma vida de forma totalmente sobrenatural, que superou limites do corpo humano, correu numa super velocidade, que se deitou sobre uma criança morta, essa criança ressuscitou. Eliseu, que já muitos anos depois de morto, os ossos dele ainda estavam tão impregnados da presença de Deus. Isso está escrito na Bíblia, ok? Leia, é incrível. Os ossos estavam tão impregnados da presença de Deus que estava passando um cara carregando um cadáver, e aí um exército de inimigos se aproximou e o cara com medo jogou o cadáver numa vala, onde estavam os ossos de Eliseu. O cadáver tocou nos ossos e ressuscitou. Porque os ossos do cara, anos depois da decomposição, estavam impregnados da presença de Deus. Você pode pensar em qualquer um desses profetas, em qualquer uma dessas pessoas, em qualquer uma das coisas que eles viram, em qualquer nível de intimidade que eles possam ter tido com Deus. E Pedro está dizendo, todos eles investigaram, se esforçaram para entender a respeito daquilo que vocês receberam. Eles viveram a vida deles esperando com expectativa, esperando ansiosamente pelo momento daquilo que foi dado para você. Tudo que a Bíblia revela para você no Antigo Testamento, tudo que foi vivido na Antiga Aliança, é uma sombra, é um nada, perto daquilo que pode ser vivenciado e que pode ser desfrutado por você no reino de Deus. Até agora, o texto parece pesado? Alguma dessas coisas é desanimadora? Ok? A esses profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, por meio do Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que até os anjos anelam perscrutar, que até os anjos gostariam de entender. O que foi feito por você na cruz e na ressurreição de Cristo Jesus. A presença do Espírito Santo vivendo em você e te tornando um com Deus. Até mesmo os anjos gostariam de entender o que é uma vida como essa. Mas eles não entendem. Eles não sabem. O que é ter Deus vivo dentro de você. Ok? Por isso, por causa dessas coisas todas, cingindo o vosso entendimento, ou seja, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça de Cristo. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, ou seja, viva com uma mente sã. Uma mente sã. O que é uma mente sã? Viva na consciência dessas coisas. Enxergue essas coisas diante de você com clareza. Faz sentido? Enxergue essas coisas diante de você com clareza. Tenha uma mente sã, sóbria. Certo? De entendimento. No seu dia a dia. Carregando essas verdades dentro de você. Não vivendo distraído com mentiras, com enganações, com coisas que não têm sentido, com contradições. Não, viva com os olhos nisso. Nessas verdades. Lembre delas todos os dias. E o quê? Espere inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Vivendo em esperança naquilo que foi feito por Jesus, por você na cruz e na ressurreição. Como filhos da obediência, é outro parágrafo, ok? Ele está dizendo, não está dizendo, tornem-se filhos da obediência, sejam filhos da obediência, se esforcem para viverem como filhos da obediência. Não, como filhos da obediência. Ele está colocando como algo claro, algo certo. Vocês são, como vocês são filhos da obediência,
certo? Como você é um filho da obediência, não se amolde às paixões que você tinha passado anteriormente. É uma redundância, ok? Se você fala as paixões que você tinha, você não precisa falar anteriormente, porque se você tinha, já é anteriormente. Por que Pedro está fazendo isso? Ele quer que seja claro para você que essas paixões não habitam mais dentro de você. Você não tem mais essas paixões, ok? Não viva de conformidade com as paixões que você tinha anteriormente na sua ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que te chamou, torne-se também santo você em todo o seu procedimento. Ou seja, em tudo aquilo que você faz, em todas as suas ações. Não viva de acordo com as paixões que você tinha no passado. Isso é maravilhoso, porque o que Jesus fez por você foi uma obra completa. Jesus, Jesus, ele não só, tá ok ainda? Ele não só perdoou os seus pecados, ok? Ele não só perdoou os seus pecados, ele removeu o pecado de dentro de você. Isso é o que Jesus fez. Ele perdoou os seus pecados e ele tirou o pecado de dentro de você. Ele tirou a inclinação para o pecado de dentro de você. As paixões que você tinha anteriormente, passado 2 vezes, ok? É o passado do passado. Você tinha anteriormente na sua ignorância. Não viva de acordo com elas. Por quê? Porque você não as tem mais. Você não tem mais. Mas muitas vezes a gente vive enganado. Porque a gente não lê. Porque a gente não acredita no que lê. Ok? Você tinha anteriormente, mas daí você tem discípulos de Jesus e eles estão vivendo super tristes. Eles estão lá, eu queria viver com Jesus, mas eu sou tão tentado ao ódio. Eu quero tanto xingar as pessoas. Eu queria viver com Jesus, mas eu não consigo parar de mentir. Eu queria muito viver com Jesus, eu não consigo abandonar a pornografia. Eu queria muito viver com Jesus, obedecer a Jesus, mas eu não consigo. Não consigo deixar o pecado, não consigo deixar isso, não consigo deixar aquilo. É mentira. É mentira. Você está sendo enganado, porque está escrito aqui, a inclinação, o seu pecado não foi simplesmente perdoado, a inclinação para o pecado foi removida de dentro de você. As paixões que você tinha anteriormente significa que você não ama mais a si mesmo. Significa que você não é mais orgulhoso. Significa que você não é mais apegado à imoralidade sexual. Você não é mais. Você não é mais escravo do dinheiro. Essas paixões, elas existiram em você, mas elas não existem mais. Não sou eu que estou te dizendo isso, a Bíblia está te dizendo isso. A gente acabou de ler aqui. Alguém pode dizer que eu estou mentindo, que não é isso que está escrito aqui. Como filhos da obediência, não vivam de acordo com as paixões que vocês tinham anteriormente. Se tinha anteriormente, não tem mais. Certo? É maravilhoso, porque Deus não está dizendo, vença as paixões que você tem no seu coração. Ele não está dizendo, negue a sua natureza. Ele não está dizendo, vença o seu desejo pelo pecado. Ele está dizendo, eu removi o desejo do pecado do seu coração. E eu te fiz, eu te adotei, agora você não se esforça para ser, você é um filho da obediência. Então não viva de acordo com aquilo que antes existia no seu coração. Mas como você vai viver agora? Você é um filho da obediência, então, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, em tudo aquilo que você faz. Ele não fala, torne-se santo na sua identidade. Torne-se santo naquilo que você é. Por quê? Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver Paulo o tempo todo escrever aos santos que vivem no lugar tal, aos santos que vivem em Corinto, aos santos que vivem na Galácia, aos santos que vivem em Éfeso.
Em termos de identidade, você foi feito santo por causa daquilo que Jesus fez por você. Você recebeu uma nova identidade, uma nova natureza. Pedro diz, torne-se santo, então, naquilo que você faz. Essas paixões pelo pecado, o desejo pelo pecado foi removido de você. Então, agora, seja santo naquilo que você faz. Haja de conformidade com aquilo que você é. E muitas vezes as pessoas elas vivem abaladas porque elas pecam e aí o diabo as acusa e elas dizem, eu não sou de fato isso. Eu achava que eu era. Eu achava que as coisas tinham mudado na minha vida. Eu achava que eu era uma nova criatura, mas olha para o que eu fiz. E aí o diabo diz, você não é nada disso. É tudo mentira. Você está vivendo uma mentira. Mas o que está escrito aqui é outra coisa. O que está escrito aqui é, você é isso, então passe a viver de conformidade com aquilo que você é. Isso é uma ação. Isso é ativo da sua parte. Agora, eu sou uma nova criatura, eu sou um filho da obediência, eu não carrego mais as paixões que eu tinha anteriormente, na minha ignorância, quando eu não conhecia a Deus. Então, o que eu faço? Agora, eu ativamente vivo de acordo com a vida que Deus me deu. Eu ativamente vivo em santidade. Por quê? Porque eu sou santo. Então, quando você peca, não ouça a voz do acusador, não ouça a voz da mentira que diz, você não é nada disso. Não, você agiu de forma contraditória àquilo que você de fato é. Está errado? Você não deve fazer isso. Mas isso não nega a natureza que você recebeu por meio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Por que não nega? Porque se o que está escrito aqui é verdade, então a esperança que você recebeu no dia que você se rendeu a Cristo Jesus não tem mácula, não se corrompe, não acaba. Faz sentido? Sim? Não acaba. Não é um erro, não é um momento, um pecado, um ato que você faz no engano do pecado, em acreditar naquilo que o pecado, naquilo que o diabo diz para você, que anula aquilo que foi feito por Jesus por você. Isso continua sendo a verdade sobre você, mas quando você se coloca num lugar onde você vive abalado pela culpa, você não tem saída, você é absolutamente neutralizado. Você é absolutamente abatido. Então você precisa se encher da palavra da verdade, como Pedro diz, cingindo o vosso entendimento. Sejam sóbrios e esperai na graça de Deus. O que você faz quando você peca? Você cinge o seu entendimento, você é sóbrio e você espera na graça de Deus. Para quê? Para que você viva de conformidade com a sua verdadeira identidade. O pecado, ele é um desvio nessa sobriedade, ok? Você deixou de pensar com uma mente sã, você se desviou do caminho da sanidade, ok? Você acreditou numa mentira, numa loucura, e aí você pecou. Se por causa disso você acredita que você nunca esteve no caminho da sanidade, você não volta para ele. Você continua no caminho da loucura. Não, você precisa reassumir isso, você precisa cingir o seu entendimento, voltar para o caminho da verdade e caminhar nele, para que você não viva a sua vida mais no pecado, para que você não viva mais de conformidade com as paixões que você tinha antes na sua ignorância. Então seja santo. Quando você faz isso, o que acontece? Você se torna santo naquilo que você faz, nas suas ações, no seu procedimento. Por quê? Porque Deus te tornou santo na sua identidade. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, haja com santidade, porque Deus é santo, e Ele habita em você. Ora, se vocês invocam como Pai, se vocês chamam de Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, então haja com temor durante o tempo da sua peregrinação. O que é o tempo da sua peregrinação? É esse curto tempo que você passa nesse mundo, no qual você pode ser contristado por várias provações. Isso é o tempo da sua peregrinação, é o tempo que você vive num mundo imperfeito,
num mundo onde existem sofrimentos, onde existem tentações, onde existem dificuldades. Durante esse curto tempo que você anda aqui, durante essa peregrinação, o que você deve fazer? Haja com temor. Por quê? Porque você chama de pai aquele que julga as ações de cada um, sem acepção de pessoas. Por que você vai agir com temor diante dele, que você chama de pai? Porque você sabe que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que você foi resgatado do seu fútil procedimento que você herdou dos seus pais, mas através do precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de você, que por meio dele tem fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a sua fé e a sua esperança estejam em Deus. Então, o que eu faço durante essa vida, nesse mundo? Eu ajo com temor diante de Deus, do Deus que eu chamo de Pai. Por quê? Porque eu ando com uma mente sã, na consciência de que não foi através de dinheiro que a minha vida foi redimida. Não foi através de nenhum tipo de obra que se desgasta que a minha vida foi redimida. Não foi através das coisas desse mundo que eu recebi uma nova esperança. De prata, de ouro, de coisas preciosíssimas aos olhos dos homens. Não foi através dessas coisas. Eu fui redimido através do sangue de Jesus. O sangue do próprio Deus. Deus se tornou um ser humano, foi pregado numa cruz e sangrou. Esse sangue me lavou completamente dos meus pecados. Ele me lavou 100%. Tem uma pessoa com a qual eu aprendi a pensar para mim e a fazer para os outros também uma pergunta que ela é muito importante ser respondida por nós. Jesus perdoou todos os seus pecados. Você acredita nisso? Mas você acredita nisso? Todos os seus pecados. Não vários dos seus pecados. Não a maioria dos seus pecados. Não todos os seus pecados até o tempo presente, não 99% deles. Todos os seus pecados. Você acredita nisso. Você se rendeu a Jesus porque você acredita nisso. Mas você acredita nisso? Entende? Você foi plenamente lavado pelo sangue de Jesus. Isso é preciosíssimo. Então, com uma mente sã, ande na consciência de qual foi o preço pago pela alegria que você pode desfrutar agora. Pedro está usando isso como um incentivo para você viver as coisas que ele falou agora há pouco. Cheios do fardo da religião, do fardo das obras, do fardo da acusação, a gente lê uma verdade maravilhosa como essa e isso pesa sobre nós. A gente pensa, nossa, é verdade, olha o valor daquilo que Jesus fez por mim, como eu sou horrível. Como eu pude ter feito isso? Não, Pedro está dando isso como um incentivo para que você viva uma vida de alegria. Ele está dizendo, a expectativa de Jesus diante disso é que você viva uma vida plena de alegria. Sabe o que é um desrespeito com o sangue de Jesus derramado na cruz por você? É você viver triste. Viver culpado pelo que aconteceu ontem é um desrespeito com o sangue que foi derramado na cruz por você. Viver chateado, se sentindo afastado de Deus, é um desrespeito com o sangue que foi derramado na cruz por você. Viva numa alegria explosiva por causa do que Jesus fez. Por quê? Porque você tem a consciência do valor do sangue que foi derramado para isso. Você já podia viver sob a culpa, você já podia viver sob a vergonha, você já podia viver uma vida
de tristezas sem Jesus, mas agora em Jesus você pode viver numa viva esperança. Você pode viver numa alegria explosiva, então faça, porque você sabe que Jesus não pagou um preço pequeno por isso. Entende? Então viva numa alegria explosiva, por causa do valor do sacrifício realizado por você. E então, tendo purificado a sua alma através da obediência à verdade, tendo como objetivo um amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Mais um mandamento. Pedro disse, ele mandou, viva numa alegria explosiva. Agora ele mandou, ame as pessoas que estão ao seu redor. A ordem das coisas é importante, ok? Você reconhece aquilo que Jesus fez por você e isso traz para dentro de você uma alegria explosiva. Então agora, nessa alegria, ame as pessoas que estão ao seu redor. Isso não é teórico. Falar de vida prática é muito mais fácil, porque você não precisa ficar usando um monte de argumentos para mostrar como essas coisas são verdade. Um exemplo que eu gosto muito de dar sobre isso, que eu acho que faz as pessoas entenderem muito fácil isso, tem algumas pessoas que quando elas estão com muita fome, elas ficam chateadas, elas ficam bravas, elas ficam tristes. Eu tenho um amigo, especialmente, que ele é muito assim, ele fica muito estressado quando ele está com fome. E aí, quando ele está triste, ele trata mal as pessoas. Porque ele está triste, porque ele está com fome, ele está irritado. Aí ele é grosso com todo mundo, ele sai distribuindo patada em todo mundo. Você não pode falar nada com ele, que ele explode com você. Por quê? Porque ele está triste. Mas quando você está muito feliz, quando você está bem alimentado, e você está muito feliz, você está muito alegre, você acabou de comer a comida que você mais gosta, é fácil tratar bem as pessoas. Faz sentido? É fácil tratar bem as pessoas. E amor é sobre isso. Amor não é um negócio abstrato na Bíblia. Amor é sobre você tratar as pessoas segundo a bondade, a gentileza, o carinho, a ternura com os quais Jesus trata você. É você se importar com as pessoas da mesma forma como Jesus se importa com você. Se você está cheio de alegria, você está super feliz porque você é amado por Deus e você se sente acolhido, desejado por Deus. Então, Pedro está dizendo, nessa alegria, repleto disso, trate bem as pessoas, ame as pessoas com amor ardente, com amor sincero. Esses dias atrás, eu vi uma pessoa compartilhando uma coisa e eu pensei, eu não falei nada para ela, mas eu fiquei pensando e eu falei assim, cara, isso não tem nada a ver com Jesus. A pessoa estava dizendo assim, mas ela não percebeu isso, né? Na hora, pelo menos. Mas a pessoa estava dizendo assim, não, porque se eu vou num lugar, numa loja, e eu já vou comprar uma coisa naquela loja, aí eu entro lá, eu já sei o que eu vou comprar, eu entrei ali para comprar. Eu entro ali, e aí vem o atendente da loja, e ele me trata super mal. Ele é grosso comigo, ele é seco comigo, ele não tem vontade de fazer o trabalho dele, Aí eu nem compro aquilo mais naquela loja. Eu já tinha entrado lá para comprar, mas daí eu falo assim, quer saber, eu também nem vou comprar aqui. Eu saio e procuro outra loja só para não comprar com aquele fulano. Eu escutei isso e eu falei, cara, isso não tem nada a ver com Jesus. Onde está a graça nisso? Qual é a parte dessa atitude que mostra o amor que se entregou na cruz por uma pessoa que odiava a Deus? Qual é a parte dessa atitude que mostra Jesus para alguém? Não tem nada a ver com Jesus. Mas isso é uma vida que ela carece
Quando a gente assume esse tipo de atitude, isso é uma vida que carece da alegria da nossa salvação. Porque se eu estou repleto da alegria da minha salvação em Cristo, então eu vivo uma vida de amor sincero, ardente. Eu não preciso que as pessoas façam as coisas por mim para que eu possa amá-las. Eu não preciso que elas me sirvam para que eu possa servi-las. Então, eu fui orar uma vez por um cara, por exemplo, num shopping, e ele tinha uma das pernas dele amputada, e eu fui orar por ele para que a perna dele crescesse de novo, porque eu acredito que Jesus pode fazer membros amputados crescerem de novo. Eu leio esse tipo de coisa absurda na Bíblia e eu acredito nelas. Então eu fui orar para a perna do cara crescer de novo. Ele estava na praça de alimentação, aí eu cheguei para orar por ele, estava sentado a esposa dele do lado. Eu cheguei para ele e falei assim, com o maior sorriso, eu estava cheio da alegria de Jesus, eu falei para ele, oi, meu nome é Esley, como você chama? Aí ele olhou para mim, por que você quer saber meu nome? Aí eu sorri para ele e falei assim, eu sou um discípulo de Jesus, e eu quero fazer uma oração por você, eu quero orar pela sua saúde. Aí ele olhou para baixo, olhou para mim, agora não é o momento, você não está vendo? Eu vou comer agora, você está sendo inconveniente, falou para mim. Aí, eu olhei para a esposa dele, eu vi que ela estava um pouco mais mansa que ele, eu olhei para ela e falei assim, como é o seu nome? Aí ela falou o nome dela para mim. Aí eu falei, Jesus, muito obrigado pelo marido da fulana. Muito obrigado, porque o Senhor o ama tanto, ele significa o mundo inteiro para o Senhor. Perna, cresça agora em nome de Jesus. Seja restaurada em nome de Jesus. Amém. E eu dei graças a Deus pela vida daquele homem, eu orei pela cura dele. Tem pessoas que, quando elas chegam diante de alguém, elas são tratadas assim, elas ficam bravas com a pessoa, elas têm raiva dela e saem e ficam ofendidas. E ficam carregando aquilo dentro do coração e falando para os outros. Ah, eu fui, o fulano me tratou mal. Cara, o cara não tem Jesus, ele não tem alegria, ele não tem esperança. Se ele morrer hoje, ele vai para o inferno, Deus não fala com ele não escuta a voz de Deus, ele tem medo da morte, ele tem medo de adoecer e ele perdeu uma perna. Se eu fosse ele, eu ia estar com raiva também. Mas, sabe, eu não estou sendo mal, ok? Eu falo isso e eu penso em mim mesmo nisso, ok? Eu não estou sendo mal com você, eu não estou tentando ofender você, ok? Mas o que é realmente desprezível é quando eu, que tenho Jesus vivo dentro de mim, trato uma pessoa do jeito que aquele cara me tratou. Quando eu reajo a uma pessoa que me trata assim, na mesma moeda. Isso é desprezível. Isso é digno de alguém ficar ofendido comigo. Porque eu tenho vida, eu tenho alegria, indizível e cheia de glória. Então eu devo tratar as pessoas com amor. Eu devo viver, andar no amor, na gentileza, na graça de Jesus. E é isso que Pedro está falando aqui. Tendo purificado a sua alma pela sua obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amem uns aos outros de coração, ardentemente. Certo? Por quê? Porque a sua vida é cheia de alegria, porque você foi amado por Deus. E aí ele vai dizer, porque você não foi regenerado de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Por quê? Você trata as pessoas com amor, com gentileza, com graça, numa alegria indizível, cheia de glória, porque a semente pela qual você foi regenerado não é corruptível. Ela é incorruptível. Ela nunca se desgasta. Porque todos os dias da sua vida, você pode acordar e pensar, graças a Deus, porque eu sou absolutamente amado, acolhido, aceito por Jesus. Hoje, agora. Agora. Eu sou querido por Deus. Eu sou desejado por Ele. E isso nunca se desgasta, isso nunca se corrompe. Nunca. Todos os dias da sua vida, para sempre, você tem todos os motivos do mundo para ser a pessoa mais feliz da Terra.
ok? Olha, desculpa, não existe lugar na Bíblia para se justificar o cristianismo depressivo que tem sido vivenciado por muitos no nosso país hoje, na igreja brasileira hoje. As pessoas que vivem abaladas, chateadas, que se ofendem o tempo todo com os irmãos, o tempo todo chateadinho com os irmãos. Esses tempos atrás, uma pessoa me escreveu, eu tinha escrito uma mensagem para uma pessoa, um discípulo de Jesus, que eu amo muito, eu escrevi uma mensagem para ele sobre algo importante, e ele não me respondeu, ele me respondeu acho que uns 2 ou 3 dias depois. E ele me respondeu com uma humildade linda, assim, da parte dele. Mas ele falou assim, ai, me perdoa, espero que você não tenha ficado chateado, porque eu demorei para te responder e tal, às vezes acontece isso, e eu achei linda a humildade dele. Mas eu respondi para ele, cara, você é meu irmão, eu não vou me ofender com esse tipo de coisa, não. Eu vou ficar chateado por causa disso? Eu tenho alegria indizível, cheia de glória. O amor de Jesus está em mim. Quando uma pessoa quer se ofender, ela se ofende sozinha, com qualquer coisa. Eu não quero viver ofendido. Eu não quero viver ofendido. Eu quero viver alegre, porque Jesus me deu uma vida de alegria. Isso é o que diz a palavra de Deus. Sabe, tem tanta gente, a pessoa entra na igreja, aí ela passa pelo fulano, o fulano não olha para ela, não dá um mega sorriso e fala assim, oi fulano, que saudade de você. Aí o outro passa e fica lá chateado, nossa, ele nem olhou para mim, ele não me deu oi. Você quer viver ofendido? Isso não é uma vida de alegria indizível. Está entendendo? Não é uma vida de amor. Mas se você quer que o fulano dê oi para você e ele não te deu oi, vai lá e dá um abraço apertado nele. Fala, oi, eu te amo muito, nossa, que bom que você está aqui. Porque existe uma fonte infinita de amor dentro de você para jorrar para os outros, o tempo todo. O tempo todo, o Deus da vida, o Deus do amor. Deus é amor. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo vive em você. Então, se existe amor, o lugar de onde ele vem é você. Porque ele vem de Deus. Todo amor real que existe no mundo vem de Deus. Deus vive em você. Então, o amor nasce em você. Você é uma fábrica ambulante de amor. Fábrica, produção em massa de amor, o tempo todo, em todo lugar que você vai. Está entendendo? Você é o fornecedor. As pessoas vêm até você para buscar amor. A Bíblia diz assim, Jesus nos conta uma parábola, ele diz assim, o reino de Deus é como uma semente que cai na terra e ela é a menor das sementes, mas quando ela nasce, ela cresce a tal ponto que ela se torna uma árvore tão grande que os pássaros vêm e eles fazem os seus ninhos nela. Você é o fornecedor. As pessoas vêm a você para buscar amor. Elas vêm construir os ninhos na árvore. Não é essa aplicação literal desse texto, ok? Mas eu estou tentando dar um exemplo visível para você. Você se torna uma árvore de refúgio. Você se torna um lugar onde as pessoas podem buscar amor. Mas se você está o tempo todo esperando ser amado pelos outros, o tempo todo esperando que as pessoas têm que servir você, que os outros têm que ser seus escravos, como você vai amar as pessoas dessa forma? Não, você é escravo do amor. Você é servo de todos. As pessoas, elas falam do serviço bíblico muitas vezes como, o que é serviço? Serviço é você lavar a louça para uma pessoa, serviço é você carregar uma cadeira, serviço é você... Isso são expressões de serviço, mas isso não é o ser servo de todos. Ser servo de todos é você viver na consciência constante de que o tempo todo você deve amor aos outros.
É você entrar na loja e ser tratado mal pela pessoa e pensar, eu sou devedor de amor para esse cara, eu estou devendo ele, eu não posso cobrar que ele me trate bem porque eu devo amor para ele. E aí o que você faz? Você compra naquela loja, de propósito, com um cara que te tratou mal, você ora por ele, você dá uma palavra boa para ele, você diz que ele é ótimo no trabalho dele, porque você o enxerga com olhos proféticos, ok? Você o enxerga como Jesus o enxerga. Você enxerga o que ele foi criado para ser e não o que o pecado o tornou, certo? E aí você ainda faz questão de abençoar ele financeiramente a mais do que aquilo que você ia comprar, porque você quer mostrar para esse cara que ele é amado. Isso é a vida de Jesus dentro de você. Não é para a pessoa que te trata bem, você é a fábrica do amor. Isso nunca se desgasta, isso é todos os dias da sua vida. Deus vive em você e Ele jorra, Ele transborda amor. É uma vida maravilhosa. Porque toda a carne, todo o corpo, todo o homem, todo ser humano é como a erva. E toda a glória do ser humano é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A conclusão, a última parte, né, do que Pedro diz para a gente nesse texto é: isso tudo que vocês receberam, esse amor, essa alegria, essa esperança, essa liberdade, essa adoção, entrou em você através do Espírito Santo e nunca mais vai embora. Nunca mais vai embora. Por quê? Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. O Evangelho é a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece eternamente. O Espírito Santo vive em você, ele nunca mais vai embora. Ele nunca vai fazer as malas e falar, eu cansei daqui. Tchau. Fui. Nunca mais vai embora. É para sempre. Não só é real, como eu disse, tá vendo? É lindo. E as pessoas leem, e aí quando elas entendem, quando elas conseguem entender isso, elas falam, isso é muito bom para ser verdade. Não, é Jesus, e por isso é verdade. É verdade, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é tão bom, Jesus é perfeito. Isso é o que Jesus fez por você. Dura para sempre. Nunca mais vai acabar. Você nunca vai perder isso. Todos os dias da sua vida. Isso vai estar dentro de você. Num desses dias, quando eu estava lendo esse texto, e eu estava buscando a presença de Jesus, quando eu comecei a compartilhar aqui, eu estou até agora sentindo algo passando na minha mão assim. Quando eu comecei a ler o texto, o fogo subiu e as minhas mãos tremiam, porque isso me enche tanto com a presença de Deus e com uma alegria tão grande. Eu só faço isso. Os meus momentos devocionais são assim, eu entro na presença de Jesus, eu abro esse texto e eu leio. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, forasteiros da dispersão no ponto, e eu vou lendo, e eu vou me enchendo. Isso vai me enchendo de alegria, vai me enchendo de esperança. Aí eu leio, eu falo, Jesus, muito obrigado, porque isso é a verdade do Senhor sobre mim. Muito obrigado, porque o Senhor colocou alegria infinita dentro de mim, porque o Senhor me deu amor. Senhor, me traz para um lugar na minha vida de convicção nisso. Deixa eu viver como se essas coisas fossem verdade, deixa eu lembrar disso no meu dia a dia, viver como se isso fosse verdade, porque é. E aí eu leio, eu acabo de ler, e Jesus está me enchendo, aí eu acabo de ler, e eu adoro a Deus, e aí eu leio de novo. E aí eu leio de novo, e de novo, e de novo. Tem vezes que eu passo horas fazendo isso. Porque eu tenho a expectativa de que uma hora esse negócio ele vai começar a transbordar de mim, sabe? Que eu vou começar a viver de fato numa alegria, num amor explosivo 24 horas por dia.
Porque eu quero isso. Eu não entreguei a minha vida para Jesus com a expectativa de que eu tivesse o aval de Deus para continuar vivendo a mesma, desculpa a expressão, mas a mesma droga de vida que eu tinha antes. Eu entreguei a minha vida para Jesus porque eu queria isso. Isso. Então eu me encho dessa palavra e eu digo, Deus, me ajuda a acreditar nessas coisas. Por favor. E eu leio, e eu leio, e eu leio, e eu leio. Às vezes, durante o dia, eu já nem estou mais no meu tempo devocional, eu estou fazendo outra coisa. Eu paro, abro, leio de novo. Eu gravei um áudio meu lendo isso. Porque, às vezes, quando eu estou fazendo outras coisas, eu fico escutando. Porque eu quero que a verdade de Jesus transborde em mim. Eu quero aprender a viver essas coisas, a viver a partir disso, viver num lugar de convicção nisso. Convicção real. Que nem eu falei da vida eterna. Se você acredita que a sua vida eterna, não tem sentido você viver com medo. Se eu acredito que essas coisas são verdade, não tem sentido eu tratar os outros mal, não tem sentido eu ter raiva, não tem sentido... Então eu quero estar tão cheio disso e acreditar tanto nisso ao ponto de que a minha vida expresse isso o tempo todo. É o desejo do meu coração. Eu acredito que o que Jesus tem para mim é o melhor. Esses dias atrás, isso eu ia falar, né? Quando eu estava lendo esse texto, a presença de Jesus, ela me encheu de um arrependimento tão grande. Nesse exato momento, o Fernando até citou isso hoje, falando, a gente não está sendo perseguido. Nesse exato momento, existem lugares no mundo, agora, ok? Onde você tem uma família reunida, o marido, a sua esposa, os seus filhos, e tem homens se preparando para entrar na casa dessa família e estuprar a mulher, porque essa família segue a Jesus. E eles vão bater no marido, e eles vão amarrar ele, prender ele, estuprar a mulher dele na frente dele, porque ele segue a Jesus. Eles vão pegar os filhos deles e vão levar e forçar os filhos. Eles vão sequestrar os filhos e forçar os filhos a se juntarem a grupos militantes extremistas. Lugares onde a família está reunida e vai entrar uma tropa do governo ali, porque eles seguem Jesus, e vai tirar o cara e vai jogar ele num campo de trabalhos forçados, e ele nunca mais vai ver a família dele de novo, porque ele vai viver o resto da vida dele trabalhando ali. Onde pessoas são mortas por causa do nome de Jesus. Onde famílias são literalmente, é o sentido mais literal da palavra, ok? Famílias são destruídas por causa do nome de Jesus. Mas aqui, no Brasil, nós somos famílias de discípulos que muitas vezes, quando o homem escuta que ele tem que abrir mão de si mesmo para amar a sua esposa, ele reclama. Ele reclama. Porque tem que amar a esposa. Sabe? Famílias em que os pais vivem insatisfeitos porque eles têm que gastar dinheiro deles cuidando dos filhos. Isso existe. É absurdo. É nojento. A gente viver a nossa vida assim, mas existe. Pais que não querem cuidar dos seus filhos. Discípulos de Jesus. Mas não querem cuidar dos seus filhos. Não querem ter que investir financeiramente na vida dos filhos. Reclamam dos filhos o tempo todo. Existem filhos que são absolutamente ingratos pela vida dos seus pais. Que reclamam constantemente do amor, do cuidado, do ensinamento,
que os seus pais têm para eles. Enquanto em outros lugares do mundo, esses dias atrás eu li o relato de uma pessoa, de um lugar onde eles são o tempo todo perseguidos, onde eles estão o tempo todo se escondendo para não serem mortos, por causa do nome de Jesus, falando assim: eu não tinha nada, a minha vida estava destruída, mas Jesus me encontrou e Ele me deu vida. Então eu entrego a minha vida nas mãos de Deus e eu peço todos os dias que Ele me dê o amor e a alegria necessários para que eu possa contar para todas as pessoas o que Jesus fez por mim. Mas nós somos uma igreja no Brasil que reclama por ter que amar o irmão que está do lado. Isso é detestável. E o Senhor começou a me encher de senso dessas coisas e de arrependimento. E eu comecei a chorar na presença de Jesus e dizer: Jesus, nos perdoe. Nos perdoe, porque a sua palavra é linda. Ela é maravilhosa, o Senhor nos deu todas essas coisas para a gente vivenciar. O seu mandamento é: viva cheio de alegria, ame a sua família, ame as pessoas que estão ao seu redor, trate-as bem. E a gente reclama com o Senhor, a gente vive murmurando porque o Senhor disse para a gente amar as pessoas. E Deus me encheu com uma carga de arrependimento por causa disso. E eu disse: Senhor, nos perdoe por isso. Nós precisamos do Senhor. A gente precisa da sua presença, a gente precisa da sua vida, a gente precisa aprender a acreditar na sua palavra. Você não pode viver a sua vida das revelações que Deus dá para mim. Eu não posso viver a minha vida das revelações que Deus dá para o meu pai. Eu tenho que sentar na mesa de Deus e eu tenho que comer e eu tenho que beber de Jesus. Eu tenho que entrar na presença de Jesus, eu tenho que me alimentar, eu tenho que pegar essa palavra, essas coisas lindas que estão escritas aqui e me encher disso e ler isso, parar de ficar me enchendo o tempo todo de um monte de notícia inútil de política. Isso é lixo. Lixo. Ok? O nosso governo atual, todos os nossos políticos, eu estou falando de um, ok? Todos os nossos políticos, o nosso governo atual não vai salvar o nosso país. Ele não vai fazer. E se você colocar outras pessoas para governarem, elas não vão salvar o nosso país. E a gente precisa ser uma igreja que para de ficar se alimentando dessas coisas, porque isso é lixo. E a gente precisa pegar isso aqui, a gente precisa comer e a gente precisa beber de Jesus. Porque nós somos irmãos e irmãs que mordem e devoram uns aos outros por causa de política. Por causa de assuntos da televisão. Quando a palavra de Deus nos diz: Jesus amou tanto você, Ele deu a vida dele por você, Ele vive em você, Ele te deu alegria, Ele te deu esperança, Ele te deu amor. Exploda todas essas coisas maravilhosas em todos os lugares onde você vai. E a gente está aqui, guerreando uns com os outros, lutando, brigando. Olha, isso é a coisa que passa mais longe possível de uma vida extraordinária. Essa é a vida mais pobre que você pode desejar ter. Até o não cristão tem uma vida mais rica do que o cristão que vive em guerra com o seu irmão. Mas Jesus nos deu vida. Então, se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa comer e beber de Jesus, você precisa parar de reclamar das coisas lindas que Deus deu para você. Porque não é um sofrimento viver uma vida de alegria, de esperança, de amor, de bondade, de gentileza. Isso não é um sofrimento.
Não é um sofrimento ter todos os seus pecados perdoados e a inclinação para o pecado removida de dentro do seu coração. Isso não é um sofrimento. A vida cristã não é um sofrimento. Eu estou cansado de nós, como discípulos de Jesus, ficarmos tratando os ensinamentos de Jesus assim. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre isso. 1 João. Os ensinamentos de Jesus não são difíceis. Está escrito com todas as letras. Os ensinamentos de Jesus não são difíceis. Aí a gente fala, no nosso dia a dia, é mais difícil andar com Jesus do que viver sem Ele. Não é. Não é. A diferença entre viver com Jesus e viver sem Ele é, vivendo sem Jesus, você tem sofrimento infinito. Você tem sofrimento nesse mundo e você tem sofrimento no próximo mundo. Vivendo com Jesus, você tem sofrimento finito e alegria infinita. Essa é a diferença entre andar com Jesus e andar sem Ele. É mais difícil viver sem Jesus. Mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja atacado por causa do nome de Jesus, é mais difícil viver sem Jesus. Porque em Jesus existe alegria, existe esperança que não acaba. Então, encha-se da palavra de Deus. Leia as coisas que estão escritas aqui, acredite nelas. Elas são de verdade. Mas você precisa parar de escutar a voz do mundo, precisa parar de escutar a voz do diabo, precisa escutar aquilo que Deus diz. Senhor, a sua palavra é suficiente. Nos transforma, Deus, numa igreja que entra na presença do Senhor, se assenta à mesa, come e bebe de Jesus. Me transforma numa igreja assim. Senhor, eu não quero viver a minha vida comendo das migalhas que caem da mesa do meu Pai. Eu não quero viver a minha vida vindo na igreja e tendo como toda a revelação, o máximo de alimento para o meu espírito, só aquilo que o meu pastor vai falar para mim. Porque o Senhor me deu acesso direto à mesa do Senhor. Senhor, eu te peço por todos os meus irmãos, por todas as minhas irmãs, e eu te peço por mim, enche-nos hoje, agora, Espírito Santo, de fé na suficiência do Evangelho. Enche-nos de fé em cada coisa linda que a gente leu aqui. Enche-nos de fé de que o Senhor perdoou os nossos pecados e o Senhor removeu dos nossos corações a inclinação para o pecado. Enche-nos de fé de que nós somos filhos da obediência, adotados pelo Senhor, de que o nosso desejo já não é mais para nós mesmos, ele já não é mais para o nosso orgulho, ele já não é mais para o dinheiro, ele já não é mais para a imoralidade sexual, ele já não é mais para a violência. Enche-nos de fé de que o Senhor fez uma obra completa no nosso favor. O Senhor não se contentou em morrer na cruz e ressuscitar para que nós fôssemos perdoados. O Senhor removeu a inclinação para o pecado de dentro dos nossos corações. O Senhor tirou isso de nós. O Senhor colocou o seu Espírito em nós. A sua palavra nos diz em Gálatas que o seu Espírito clama em nós, Abba, Pai. O Senhor substituiu o desejo pelo pecado que existia nos nossos corações por um desejo ardente pela presença do Senhor. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é maravilhoso porque a gente nunca poderia fazer isso no nosso próprio favor.
Senhor, mais de Ti. Eu preciso viver num lugar de convicção nessa palavra, Deus. Perdoa-nos, perdoa o nosso pecado, perdoa por a gente viver uma vida mimada, de murmuração, de ingratidão. Nós precisamos do Senhor, enche-nos. Enche-nos, Senhor, enche-nos da Sua palavra, enche-nos da Sua palavra. Mais, Jesus, mais. É de coração, Deus. Eu falei e eu tenho a consciência, Senhor, de que eu não sou nada. Eu não sou nada e eu nem consigo fazer essas coisas que eu estou falando acontecerem no meu próprio coração, quanto mais no coração dos outros. A gente precisa do Senhor. A CPV precisa do Senhor. Senhor, entra nas casas agora. Entra nas casas. Espírito Santo, traz sobre as famílias agora recomeço. Traz sobre os pais de família arrependimento, amor pelos seus filhos, amor pelas suas esposas. Um estilo de vida de serviço, de alegria. Remove todo tipo de murmuração, remove todo tipo de fofoca, de intriga, de maldizer da boca dos seus filhos, das suas filhas na CPV, que as nossas palavras sejam de honra a respeito uns dos outros, Deus. Eu amo os meus irmãos, Senhor. Senhor, tem tantos lugares no mundo onde tudo que a pessoa queria era ter um irmão em Cristo por perto para andar com ela, para incentivá-la a caminhar na presença do Senhor, mas ela não tem ninguém. E ela tem que depender só do Senhor, só da Sua palavra. Tantos irmãos confinados em solitárias nesse momento, em celas de isolamento. Mas nós mordemos e devoramos uns aos outros. Deus tem misericórdia de nós. Eu amo os meus irmãos, Senhor. Quero amar minha família, Senhor. Enche-me, enche cada jovem, enche cada adolescente, enche cada criança de gratidão pelos seus pais, de gratidão pela sua família, pela participação da sua família na vida deles. Mais de Ti, Espírito Santo. Enche-nos de fé na Sua palavra. Jesus, o Senhor fez tudo por nós. O Senhor não deu para a gente uma nova chance. O Senhor deu para a gente uma nova vida. Se a gente tivesse uma nova chance, a gente ia perder ela de novo, mas o Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos fez uma nova criatura. O Senhor mudou tudo. Enche-nos, Senhor, de consciência, nos dá uma mente sã e enche-nos de consciência do valor do Evangelho, do valor do sangue que foi derramado na cruz. Deixa a gente acordar todo dia e se levantar numa alegria explosiva por saber o que é que o Senhor estava disposto a pagar pela nossa vida. Deixa a gente levantar e olhar com ternura para os nossos familiares, para as pessoas na rua, para os nossos companheiros de trabalho, para as pessoas que servem a gente nos lugares onde a gente vai, com olhos cheios de amor, de graça, de bondade. Enche-nos de fé na Sua palavra. A Sua palavra não é pesada, ela é maravilhosa. Enche-nos de fé, nos traz para um lugar de convicção na Sua palavra. Que nenhum irmão na CPV viva das migalhas que caem da mesa dos nossos pastores.
que todos nós nos sentemos diretamente na mesa do Senhor, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, que a gente se sente na mesa do Senhor e a gente diretamente diante de Ti, com o rosto descoberto, coma e beba de Jesus. Eu acredito na Sua palavra, Senhor. Ela é suficiente. Quanta coisa linda a gente leu aqui em um capítulo, Jesus. Quanto tempo eu vou levar lendo e relendo e pedindo mais da Sua presença, até que isso seja realidade 24 horas por dia, todos os dias da minha semana. Só esse capítulo, se o Senhor tivesse dado só isso para a gente, isso já tinha poder para transformar a nossa vida inteira. Mas quanta riqueza existe na Sua palavra. Então nos dê mais, Senhor. Deus, eu te peço especialmente, isso tem queimado no meu coração, Senhor, eu te peço especialmente pelos líderes dos lares, pelos homens de família na nossa comunidade. Senhor, enche-os da Sua presença. Espírito Santo, não encontre no nosso meio um só homem escravo do dinheiro, escravo do trabalho, sem tempo para amar a família, escravo de si mesmo, sem disposição de abrir mão dos seus direitos em favor da sua esposa. Não deixe isso acontecer, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos levanta para os nossos lares, Senhor, como líderes que vão conduzir as nossas famílias na direção de Jesus. Enche-nos do Seu Espírito. Enche cada homem do Seu Espírito dentro da sua casa. Derrama a Sua unção de amor sobre eles agora. Um batismo de amor sacrificial, de amor entregue sobre cada chefe de família agora. Enche as esposas, Senhor, da Sua presença, da disposição de apoiar com estilo de vida de fidelidade, de lealdade, de suporte, de fortalecimento à vida dos seus maridos. Eu não estou nem aí, Deus, para o que o mundo tem para dizer. A estrutura da família que o Senhor criou é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Que cada esposa na CPV possa tornar os seus maridos fortes. Que elas tenham prazer em seguir a liderança dos seus maridos. Que elas tenham admiração profunda por eles, que elas sejam submissas a eles, como a igreja é submissa a Cristo. Que isso seja um motivo de grande alegria para o coração delas, que elas vejam nos seus maridos homens tão semelhantes a Jesus, que seja um prazer para o coração delas serem submissas à liderança deles. Que elas possam dizer para os seus maridos: eu vou te seguir para qualquer lugar, para onde você for, porque eu tenho certeza que você vai me levar na direção de Jesus. Senhor, que os nossos jovens não se percam em mentiras que o mundo oferece para eles. Deus, ninguém é homossexual, bissexual, seja lá o que for que a pessoa quer se chamar. Ninguém é, porque o Senhor nos criou. O Senhor é a verdade sobre a nossa identidade. Eu peço, Espírito Santo, a Sua presença sobre nós, a Sua presença sobre a Sua igreja, sobre os Seus filhos, sobre os Seus jovens, nos libertando de todo tipo de mentira sobre a nossa identidade, nos dando convicção de que a gente só é aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Enche-nos de alegria, de disposição em servir, quando a gente for para os lugares, que as nossas ações, as nossas palavras, elas transbordem Jesus, que pessoas se encontrem com Jesus em nós, que pessoas sejam curadas, que elas sejam transformadas através de nós.
Deus, não deixa a gente ser uma igreja que vive com medo da morte. Senhor, eu te agradeço, porque por 2 vezes, por causa da minha obediência ao Senhor, eu tive a oportunidade de, na minha enfermidade, ser um exemplo para a CPV que inspira, Senhor, que inspira a não parar de pregar o Seu Evangelho. Senhor, eu estou disposto a adoecer, seja de Covid, seja de qualquer outra coisa, quantas vezes eu precisar, para que a igreja seja estimulada através da minha vida a não parar de pregar o Evangelho, a não parar de tocar no doente, a não parar de curar, a não parar de libertar, a não parar de ir. As pessoas dizem para a gente, fica, mas Jesus nos disse, vai. Jesus nos disse, vai. Faça da minha vida e da minha morte um exemplo para os meus irmãos. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque agora, juntos, a gente está desfrutando um momento de intimidade com o Senhor. Porque a gente pode conversar com o Senhor e alinhar os desejos do nosso coração com os desejos do seu coração. Faz de nós uma igreja apaixonada pela oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.